pediram pra gente falar de Burkina Faso, a gente vai falar. Porque ela tá sendo muito falada por causa de um acordo que foi firmado mais ou menos ali por dia 4 de abril com a Rússia. Não só ela, tá? Níger e Mali também firmaram acordos de cooperação estratégica para proteção dessas regiões. Nesse acordo, a prioridade é dar ajuda em defesa, sim, em defesa e segurança para esses países. E por que isso está acontecendo? Muita gente, quando olha esse trabalho da Rússia, as pessoas falam assim, finalmente esses países estão se livrando da França. Calma. Na verdade, essa ajuda tem muita relação com o excesso de violência que está acontecendo nessa região por causa dos grupos extremistas islâmicos, mais especificamente Al-Qaeda e Estado Islâmico. A gente está falando de números absurdos de massacres que têm sido constantes. Num dos massacres de 2024, mais de 600 pessoas morreram na mão do Estado Islâmico. E a vulnerabilidade desses países ao crescimento desses movimentos extremistas tem consequência com a instabilidade política que eles vivem há algumas décadas. No caso de Burkina Faso, essa estabilidade tem muito tempo. Apesar dela ter conseguido a sua independência na década de 60, ela passou por uma série de golpes de Estado. Inclusive, quem comanda hoje, que é o Ibrahim, veio de um golpe de Estado. Então vamos por partes para entender essa história. Em 1983, Sankara fez uma revolução na antiga Alto Voga. E aí mudou o nome para Burkina Faso, que na tradução não literal significaria mais ou menos homens dignos. Ele tinha vertente marxista e acreditava numa série de reformas sociais e de uma independência total das regiões africanas do imperialismo europeu. Inclusive, ele era defensor do pan-africanismo, que a gente vai deixar para outro vídeo, tá? Ele tinha como a base o fim do neocolonialismo e também o resgate da identidade africana. Ele fica no governo até 1987, quando ele toma um golpe de Estado. O golpe de Estado que ele tomou foi apoiado pelas forças do norte global e europeias, onde a ideia era retirá-lo do poder e conseguiu. Ele foi assassinado depois disso. A partir disso, a instabilidade política ficou grande no país, mas ele também teve momentos de estabilidade, principalmente ali nos anos 90, tá? Apesar de algumas tensões políticas muito fortes internamente e alternância de poder entre regimes totalitários e democracia, o problema começou a ficar efetivamente sério em Burkina Faso e ali na região a partir de 2016. E por que a partir de 2016? Porque a partir de 2016 teve um crescimento muito grande de movimentos extremistas na região. Movimentos extremistas que a gente acabou ouvindo por aqui, muito por alto, sobre histórias de massacres, sequestros, então, estava rolando nessa região. E os governos locais não tinham capacidade para conseguir controlar e proteger a sua territorialidade, deixando as populações locais extremamente vulneráveis. E aí, em 2022, Burkina Faso passou por 2 golpes de Estado com uma diferença de 9 meses. Esse é o Ibrahim, que está no poder, a gente está em 2025, mas ele deu golpe de Estado em 2022 e ele deu golpe do golpe, porque ele deu golpe em outra pessoa que tinha dado golpe. E a justificativa desses golpes de Estado era o fato de que a população estava extremamente vulnerável a esses movimentos extremistas. Inicialmente seria um governo temporário, um governo de transição, mas esse governo de transição foi se prolongando, e o último prolongamento foi em 2024. Mas por que a galera está tão fixada nele aqui? Porque ele traz um pouco da ideologia do Sankara lá de 1983, porque ele tem uma perspectiva pan-africana, ou seja, ele resgata isso. Muitos dizem que ele tem sim uma perspectiva marxista, e uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi expulsar tropas do norte global de Burkina Faso para que essas tropas não tentassem tirar ele do poder. Essas tropas eram compostas, em sua maioria, de franceses. Porque, para lembrar, como eu falei no início do vídeo, ela é uma ex-colônia francesa. E aí, como eu comentei no início do vídeo, cada vez mais há uma aproximação muito grande de Burkina Faso e de outros países da região com a Rússia. E isso faz parte do processo também da Rússia, né, de aumentar os seus tentáculos ali na região e, de uma certa forma, ocupar espaços vazios deixados pelo norte global. Não é só a Rússia que está nesse processo, não. A China também está disputando muito aquele espaço, mas ela está indo para o outro lado da África. Então, se a gente parar para olhar, as duas grandes representantes, né, desse novo mundo multipolar estão ali trabalhando com força no continente, tomando várias regiões. E esse tomar várias regiões não é o tomar clássico que a gente conhece, né, da perspectiva imperialista, da perspectiva colonialista, onde você vai lá, destrói a cultura local, toma aquela região com bastante violência, mas através de ajuda, de infraestrutura ou de acordos de cooperação estratégica. Então, eu vou dar um exemplo. Enquanto a China chega no continente africano
com a Rota da Seda, trazendo assim, muito desenvolvimento para áreas que tinham desenvolvimento muito baixo, com as obras de infraestrutura e com todos os projetos da Rota da Seda, a Rússia ela já chega com ajuda militar, diplomática e de dinheiro. Ela chega com acordos de cooperação estratégica. Se você olhar, eu falo bastante de vários acordos de cooperação estratégica que a Rússia tem feito pelo mundo. Ela fez com a Coreia do Norte, ela fez com o Irã, ela acabou de fazer ali com os países que estão Burkina Faso, Mali e Níger. Ela tem feito vários acordos de cooperação estratégica, o que faz com que ela coloque forças militares ou estrutura de segurança nesses países. Além disso, essas regiões e essas localidades também têm bastantes grupos mercenários russos. E a gente sabe de que eu tô falando. Wagner e companhia. O fato é que é uma região em disputa. É uma região que tenta se separar das amarras do colonialismo, no caso do Burkina Faso, colonialismo francês, mas a gente percebe que é uma tendência geral na África, um desvinculamento do norte global, inclusive, e aí assumir-se como sul global, porque essa região é considerada sul global politicamente. Óbvio que também é considerada geograficamente, mas politicamente eles estão uma base forte do sul global. Tendo uma base forte do sul global, é óbvio que as duas grandes potências do BRICS, ali que pleiteiam espaço e poder dentro dessa nova organização mundial, tá ali de olho no continente africano como um todo, e cada um atuando numa área do continente africano. Se você prestar atenção nas notícias, Rússia e China, todo dia tem alguma coisa com a África. E voltando a falar de Burkina Faso, ainda tem um detalhe que eu esqueci de comentar. Eles acabaram de passar por mais uma tentativa de golpe de Estado. O governo do Ibrahim comunicou que eles desmantelaram uma nova tentativa de golpe de Estado no país. E, além disso, além da parceria estratégica que ela tem com a Rússia, ela também firmou um acordo para a Rússia poder ali ter acesso às minas. Porque, sim, no final das contas, tudo tem relação com muita riqueza de mineral.